ouvir o conselho de Deus. Olha, a palavra de Deus, gente, é boas novas de salvação. Eu sempre prego isso aqui. As palavras de Deus é boas novas, é boa notícia. Mas, preste bem atenção. Quando eu não entendo e não coloco a palavra de Deus em prática, eu não dou muita confiança que é pregado, eu não coloco em prática dentro da minha casa, ou na rua, sei lá onde eu vou. Essas boas novas não chegam na sua vida. Aí sabe o que acontece? Cria uma revolta em você, que você começa a achar, fica chateado com a igreja. Que a igreja, que o pastor quer saber, não sei nem para que eu vou fazer na igreja. Deus me perdoa, eu vou na igreja, não adianta nada. Entendeu? Cada vez boa nova, cada vez piora mais, a família não se converte, não é possível. Entendeu? Aí você passa a pensar desse jeito. Mas por que você está pensando desse jeito? A palavra de Deus é infalível, gente. Alguma coisa que você não está colocando em prática do jeito que Deus falou. Não tem como a palavra de Deus falhar. Hoje de manhã eu estava pregando sobre relacionamento, né? Sobre casamento, pregando sobre como Jesus mandou você amar o seu inimigo e tal. E eu estava explicando aqui o seguinte, que às vezes você quer libertar o seu marido, o seu filho, sua filha, Juvenal, sei lá quem é lá que você quer libertar. Mas você fica com raiva, com ódio dela. O diabo usa ele, usa ela, provoca você e você... Quer dizer, nunca aquele demônio vai sair dali. Porque você não entendeu ainda que nossa luta não é carne e nem sangue. Nós não estamos lutando com carne e sangue. E quando o marido, sei lá, o Joaquim, a pessoa lá que você está orando, ele está atacando você, porque tem um espírito usando aquela pessoa para te atacar. Não é ela, é o demônio que está naquela pessoa. Você está entendendo? Aí o diabo faz você pensar o quê? Não, não é nada, é minha mulher. É ela que é assim mesmo, é meu marido que é assim, ignorante. E enquanto você pensar assim, o diabo vai aplaudir. Porque ele vai ficar ali, ele não vai sair. Entendeu? Então a gente vem para a igreja, a gente vai aprender a vencer, não é para ficar só estacionado toda a vida. E enquanto a gente não põe em prática o que Deus fala, o sofrimento não acaba, só acaba quando você, não, vou fazer do jeito que está falando. Hoje eu estava orando lá em casa e eu estava meditando aí na vida de uma pessoa, de algumas pessoas, que me pediram os conselhos pelo Zap. E eu dei o conselho. Depois a pessoa me mandou mensagem agradecendo. Poxa, pastor, obrigada. Eu coloquei aquele conselho lá que a senhora falou em prática, deu certo, milagre aconteceu. E hoje eu estava orando, estava lá em casa na minha rede, assim, orando, e Deus estava falando no meu coração, Fabiana, quem segue o conselho é abençoado. Mas quem não segue, Deus não pode fazer nada, porque a pessoa não aceita o que Deus está falando. Entendeu? E não é assim, eu já nasci, sou abençoado de qualquer maneira, assim mesmo. Se fosse assim, todo mundo ia ser abençoado. Não. Ele está falando os que creem, os que obedecerem o Evangelho, gente. A gente tem que entender isso. Por isso que ele falou lá no livro de Deuteronômio: se ouvirdes a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, aí é que todas essas bênçãos virão sobre ti. E tem também lá uma lista de castigo por desobediência. Então, Deus sempre deixou bem claro na Bíblia que é o que é abençoado quem obedece, quem crê. Se fosse assim, não precisa obedecer, leva de qualquer maneira e Deus abençoe, então toda a terra ia ser abençoada, não tinha ninguém sofrendo, estava todo mundo feliz. Entendeu? Não é assim, então a gente tem que entender Deus, gente. Que Deus está falando uma coisa, a gente faz outra. Deus está falando uma coisa, a gente faz, mas a gente vai fazendo porque a gente vai achando que vai ficar por aí. Igual Sansão, né? Ele foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro, ele estava se dando bem, enquanto ele estava se dando bem, ele estava indo. Só que ele pensou o seguinte, que ele ia ficar toda a vida se dando bem. Não é assim, o pecado vai indo, uma hora você não se arrepende, uma hora o maligno vem e segura você. Porque teve uma hora que ele, Deus já me livrou de tanto, vai me livrar dessa vez também. Aí a Bíblia diz que
sabia que Deus já tinha se retirado dele. E por que Deus se retirou dele? Por causa da desobediência. Ele não queria obedecer a Deus. O Saul. Por que o Espírito Santo de Deus se retirou de Saul e ele começou a ser atormentado por demônios? Porque ele não queria obedecer de jeito nenhum. A insistência dele no pecado, Deus se afastou dele. Você entendeu? Nabucodonosor, lembra o que Daniel avisou ele? Ô rei, eu peço-te, escuta o meu conselho. Se arrependa-te, apaga os seus pecados, se livre disso. O que ele fez? Tá nem aí. Passou um ano. Não aconteceu esse logo de cara, não. Passou um ano. Depois de um ano o negócio aconteceu. Exatamente como o Daniel falou. Pastor, por que demorou um ano? Porque Deus estava dando tempo a Nabucodonosor para ele se arrepender. Às vezes o mal não acontece logo de cara, que Deus vai dando tempo a gente para você se arrepender e voltar atrás. Se você não se arrepender de jeito nenhum, ele não é que ele te destrói, não, mas ele lava as mãos. Tá bom, então vai. Aí o diabo segurou, se afastou de Deus, ele vai pegar você para soltar a sua mão. Eu tinha um gatinho lá em casa, o Smig, o gato da Natasha. Aquele gatinho, uma vez eu vi ele naquele corredorzinho dele, pegou um ratinho desse tamanho. Ratinho. Aí o que ele fez? Ele deu uma patada no rato. Aí segurou o rato. Aí aproximou assim, ficou segurando o rato, assim, apertando o rato. Aí depois ele soltou, acho que ele apertava com as unhas para matar, né? Aí ele foi e afrouxou. Quando ele afrouxou, o ratinho fugiu de novo. Aí ele pegou com a outra pata, mais uma pancada do rato. E ele ficou ali alguns minutos assim, puxava o rato, prendia. Aí quando ele soltava o ratinho, ameaçava morrer, outra patada. Aí ele teve uma hora que ele segurou assim, eu só escutei assim, matou. Entendeu? Assim é o diabo, ele segurou você não se conserta. Outra lambada, você não se conserta, uma hora ele vai pegar você de jeito. E Deus pode fazer o quê? Se for uma escolha minha. Então a gente tem que entender, senão você. Cadê as boas novas que a pastora fala? Mas irmão, tem que haver obediência. Aquilo que Deus está falando sim, é sim. Aquilo que Deus está falando não, é não. Porque você vai cair numa área do demônio que é perigosa para você. Você não sabe qual é a última vez que ele vai dar a patada e segurar e você não consegue sair mais. Igual o ratinho, né? Várias vezes tentou escapar, não conseguiu. Daqui a pouco só escutei só um barulhinho. Acabou o bichinho tá lá cheio de sangue, morreu. Entendeu? Então é perigoso pra gente andar numa área que Deus não quer que você ande. Entendeu? Então a gente, tudo nessa vida, no casamento tem que ter obediência. Às vezes o casal vem em presença de Deus, você acha que é para viver de qualquer maneira que você vivia antes. Não é não, gente. Antes Deus não ligava não, porque você não conhecia a verdade. Quer ver? Vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos. Mas depois que você conhece, é perigoso. Não. Você não conhecia uma coisa, agora você conhece. Entendeu? E você não, mas o culpado é minha família, o culpado é Bernardinho. Irmão, sua família está sendo liberta por causa de você. Você tem que olhar você. Aonde que você está falhando o diabo prender a sua família? Porque Jesus deu poder e autoridade a você para expulsar o demônio da sua família. Se você está expulsando o demônio da tua família e o demônio não sai, você tem que ver o que está acontecendo com você. Porque não é você que recebeu o poder e a autoridade, por que o demônio não está saindo? Então, quer dizer, o demônio está conseguindo botar alguma raiva, algum ódio, alguma coisa em você que você está perdendo a sua autoridade na sua casa. Entendeu? Sim ou não? De alguma coisa ele está conseguindo prender você. Aí ele está fazendo bagunça, discussão todo dia. O diabo fica feliz da vida quando vê o casal todo dia brigando, todo dia chateado com o outro. Cada dia, todo dia dormindo virado de cabeça para cá, de cabeça para cá. Isso é demônio dentro da sua casa, não é normal não, gente. Não é meu marido, é meu esposo, não é. Isso é Satanás que está fazendo uma bagunça na sua família. Põe seus filhos rebeldes, faz eles discutir com você, bater boca. Pastor, mas por
por que isso? O que diz lá? A gente não vai lá agora não. O que diz no livro de Êxodo? Que Deus visita a maldade dos pais aonde? Nos filhos. Os filhos viram tudo a cabeça. Porque já começou a pegar o casal, que é a base da família. Os filhos é restinho. Se pegou, derrubou as colunas, o resto das paredes mole de cair. Já pegou o marido, já pegou a mulher. Tu acha que não vai pegar os filhos? Quer dizer, o diabo vai ficar mandando dentro da sua casa. Triste isso, né? Você tem poder e autoridade, você não pode mandar o bicho sair, porque você está preso na mão dele em alguma coisa. Ele consegue fazer você pecar. Quer dizer, toda vez que você peca, você perdeu sua autoridade. Você entregou sua autoridade na mão do diabo. Quem está mandando agora na casa, na família, tudo é ele. Aí começou tudo errado. Prosperidade trava, tudo trava, e dá tudo errado. Entendeu? Casamento é belelé, os filhos não obedecem mais, uma bagunça. Mas você tem que ver aonde que eu estou falhando, que isso está acontecendo. Porque você é uma porta, eu já expliquei isso para você, igual o Jó. O diabo entrou lá por Jó e destruiu a família, a prosperidade dele, mas quem era a porta era ele. O Jó tinha medo de receio. Você tem que ver que, por onde que é a brecha, onde que ele está entrando. Pode ser no seu casamento, porque o casal, gente, por isso que eu ensino aqui, pessoal, vocês querem casar, os que ainda não casaram, pensa direitinho, porque casamento com Deus é coisa séria, gente. Casamento com Deus, Deus não aceita o homem fica humilhando a mulher, fica falando, nem que ele maltrate a mulher, está escrito bem claro na Bíblia, vós marido, não vos irriteis contra ela, Deus não aceita, essa oração do homem nem sobe. A mulher precisa ser submissa ao seu marido, e a mulher não quer, ela quer gritar com o marido, ela quer mandar, ela quer discutir com o marido. Então quer dizer, se você não se enquadrar numa obediência de casal, o seu casamento, o diabo vai entrar, vai fazer a festa, é ele que vai estar no meio de vocês, não é Jesus. Pastor, como é que eu faço para Jesus estar no nosso meio? O homem e a mulher, os dois, eles têm que estar em obediência. Pastor, mas se o meu marido ainda não é convertido, se não conhece a palavra, se você conhece a palavra, não é perigoso você insistir. Mas se ainda não conhece, a Bíblia diz que pelo bom procedimento da sua mulher, ele vai ser ganho sem palavras. Entendeu? Mas você não quer, você quer discutir, quer bater boca, você não entende que é aquilo do demônio, você estimou que é a pessoa aí. Tá? Então lá no livro de Atos, vamos lá. Olha o que está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Olha, porque senão você vai para uma área perigosa, você vai para uma área que o diabo põe a mão em você. Se ele colocar a mão em você, Deus me livre. Ele já tem uma sede na nossa vida, que antes é de Jesus. Imagina se a gente cair na mão dele. Lá no Atos dos Apóstolos 6, você na obediência a Deus, o diabo já tenta contra você, imagina se você tiver em pecado. Aí ele ficou sério o negócio. Você na santidade, buscando a Deus, procurando se santificar, o diabo já te ataca, já tenta te atacar, imagina se você sair fora. Aí pronto, aí já viu. Então lá no livro de Atos,
Acharam aí? Quem achou, diga assim, amém. Graças a Deus. Olha o que está escrito aí. Mas Deus não tendo em conta os tempos de ignorância. Deus não leva em conta a época da ignorância. Ordena agora que todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender? Ele está falando assim, Deus não leva o tempo não leva em conta o tempo da ignorância. Pastor, o que é o tempo da ignorância? Quando você não conhecia a verdade. Você estava assim, espiritualmente falando, você era ignorante, você não sabia. Por exemplo, eu como não sabia que era errado desonrar o pai e a mãe, eu era outra coisa que minha mãe. Eu xingava minha mãe. Entendeu? Mas depois que eu soube a verdade, que isso é pecado, eu não continuei com aquilo ali, eu tive que parar. Enquanto eu não sabia que mentir era errado, eu mentia. Mas o dia que eu descobri que Satanás era o pai da mentira, eu tive que parar de mentir. Antes de eu conhecer Jesus, o meu marido me tratava mal. Dava umas pranchadas, tudo, eu dava nele também, era terrível. Lá em casa o negócio era terrível. Mas eu descobri que eu tinha que ser submissa a ele, então eu parei. E ele descobriu que não podia me tratar mal, então ele também parou. Então quando você não sabe a verdade, é perdoado, gente. Deus não leva em consideração, você não sabia da verdade. Entendeu? Você estava fazendo por ignorância, por falta do evangelho. Agora, depois que você fica sabendo, aí você não é mais inocente. Você sabe que aquilo é pecado. Você está fazendo sabendo que você está cometendo pecado. Aí é sério isso. Entendeu? Pastor, e se eu assim, Deus não leva em conta a época da ignorância. Mas quando eu sei, passo a saber e faço, o que acontece? Vou te mostrar aqui. Eu estou mostrando um quadro. Se eu sei da verdade e continuo fazendo errado, o que acontece? Me explica aí, pastor. Se eu fosse você, sei lá, eu trazia até uma canetinha e anotar o da Bíblia. Que é para depois você ver em casa, não foi pastor que inventou isso, está escrito. Se está escrito, foi Deus que falou. E se foi Deus que falou, o que a gente tem que fazer? Respeitar a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra diz que quem despreza a palavra perecerá, gente. Tem muita gente sofrendo, mas passando por um diabo, os fios que escalou. Tudo porque a pessoa não aceita a palavra de Deus. Deus está falando um negócio que você está fazendo outro, você não aceita, concorda. Ela sempre tem uma desculpa. Não, mas é porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê, mas ela não faz o que Deus está falando. Se você fizer, vai dar certo. Glória a Deus, se eu não fizer, vai dar errado. Então ele está falando aqui, ó. Oi? 6, Hebreus 6, 4. Acharam aí, gente? Ele está falando aqui, ó. Por quê? Estão ouvindo direitinho? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, vocês foram iluminados pelo quê, gente? Pela palavra de Deus. A Bíblia não diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então a palavra veio até você, você foi iluminado. Agora você antes você pecava porque você não enxergava o que era certo e o que era errado. Agora você enxerga o que é certo e o que é errado. O problema é esse. Lembra? Vamos dar uma paradinha aqui só para te dar ressaltar uma coisa. Lembra de Adão e Eva? Antes deles pecar, eles não sabiam que estava nu. Eles não enxergavam certo ou errado, mas eles estavam inocentes, igual criança pelada mesmo. Mas depois que eles pecaram, eles diziam, e a gente está nu, rapaz. Eles passaram a enxergar o bem e o mal. Você entendeu? Como antes de você ser iluminado, você peca porque voluntariamente, sei lá, do jeito que você aprendeu, tudo está certo.
Depois que a palavra de Deus vem, que ilumina você, você passa a entender, não, isso está errado, ou isso está certo. Então você já não está fazendo mais inocente, você está fazendo sabendo que aquilo está errado ou sabendo que aquilo está certo, entendeu? Você foi iluminado, seus olhos abriram. Por exemplo, eu quando estava lá no mundão, eu mentia que era uma coisa. Mas por que eu mentia? Para nunca ninguém falou para mim que mentir era errado, para mim era normal. Ué, cresci assim, mentia, ninguém falou nada. Agora, o dia que eu fui para a igreja, que eu descobri que não agrada a Deus, que a mentira é do diabo, aquela coisa toda, o pai da mentira é o diabo, ai meu Deus, está amarrado no nome de Deus. A partir dali eu fui iluminada, eu entendi que aquilo que eu fazia era errado. Então, peraí, eu vou lutar, vou pedir força a Deus e não vou fazer mais. Você tem que pedir a Deus. Não é sozinho não, sozinho ninguém consegue. Então, eu fui iluminada pela palavra, passei a enxergar o certo e o errado. Entendeu? Então, Deus, ele vem com a palavra. Agora você foi iluminado. Você não pode dizer, eu sou inocente, eu não sabia que estava errado. Agora você sabe. Você não sabia antes, mas agora você sabe. Aí ele está falando aqui, ó. Porque é impossível. É impossível os que já foram uma vez, já foram iluminados e provaram o dom celestial. O que é isso? Você provou da palavra de Deus. Você provou o dom celestial, você provou da palavra, você conheceu Jesus. E se tornar participante do Espírito Santo. Quer dizer, você está aprendendo. O que é participante do Espírito Santo? Você está aprendendo com o Espírito Santo, igual os discípulos aprenderam lá. Que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. E provaram a boa palavra de Deus, não é isso? Você provou, não é a ruim palavra. Tem gente que pensa que a palavra de Deus é ruim, gente. A palavra de Deus é para te ajudar, mas você tem que lutar para ficar com a palavra. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Não é isso? O que é isso? Vamos dar uma paradinha aqui, tem que ir parando para entender. Provaram a boa palavra e o poder do século futuro. O que é isso? Você está vendo o poder de Deus, você está vendo de perto como Jesus cura, como Jesus liberta, como os demônios são expulsos. Você está vendo esse poder de perto, agora você conheceu isso. Talvez quando você estava lá no mundo, você pensava até que isso era mentira, porque eu quando andava no mundo, eu via aquela mulher falando em língua, dizendo que expulsou o demônio, eu não acreditava em nada daquilo não, eu pensava que aquilo tudo era um teatro dele lá, entendeu? Porque eu via de longe, mas depois que eu me aproximei, eu falei, gente, o negócio é sério. Então você já provou o dom espiritual, você está vendo o poder de Deus, através da palavra dele. E recaíram outra vez. E recaíram, seja, você provou isso tudo, conheceu a palavra de Deus, foi iluminado, e você recaiu, caiu de novo, caiu no pecado de novo. E recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e os põem em vitupério. Ele está falando, é impossível os que fizeram isso, que provaram de Deus, provaram a boa palavra de Deus, vocês caírem, é impossível novamente vocês. É impossível outra vez serem renovados para nós arrependimento, porque de novo você crucificou Jesus de novo. Sim ou não? Porque Jesus morreu por quê? Pelo nosso pecado. Então quantas vezes ele vai ter que morrer de novo pelo nosso pecado? Sim ou não? Ele morreu para a gente lutar, ficar longe do pecado, para nos purificar e a gente se afastar do pecado. Sim ou não? Vocês entenderam direitinho? Quando você sabe a verdade, você tem que lutar por ela. Não, eu vou pedir força a Deus, eu vou parar com isso, isso é pecado. Deus não aprova. 1 Pedro, deixa eu ver se é 1 Pedro, 2 Pedro.
Tirou tudo. Não estou falando, gente, que pastor, mas ninguém. Todos nós no pecado, nós pode confundir as coisas, mas temos que lutar contra o pecado. Se você cair no pecado, você tem que se livrar dele rápido. Não é você ficar, não, é assim mesmo, todo mundo peca, então vou ficar aqui. Não, Deus me livre. Cair no pecado, você tem que pedir força a Deus e sair logo dele. O salário do pecado é a morte. O pecado faz separação entre nós e Deus. Ser sério, você tem que estar firme com Deus para você vencer. Ó. Deixa eu mostrar um negócio aqui, que você vai ficar de boca aberta agora. Tudo isso está escrito na Bíblia. Glória a Deus. E você vai atrás desse evangelho, cuidado com isso, tá? O pessoal chega perto de você, isso é bobeira. Eu estou 300 anos lá na igreja do Bernardino e lá não tem nada disso. Bobeira isso. Não é bem assim não. Aí você vai na cabeça da pessoa que está no caminho errado, vai dar tudo errado, irmão. Está amarrado, aí você vai cair no pecado, né? Foi envergonhado. Ele foi humilhado, vai ser humilhado, crucificado. É mais ou menos assim, gente. Essa palavra quer dizer o seguinte: que quando nós insistimos no pecado, é como se a gente estivesse crucificando de novo Jesus, porque ele morreu para nós, ele está envergonhando ele de novo, humilhando ele de novo, entendeu? Porque se a gente sabe que custou um alto preço para Jesus, a nossa libertação, não que você não vai falhar, mas você vai lutar o máximo que puder para não falhar. Você vai entender, poxa, o amor que Jesus passou para você hoje viver livre do pecado. Aí eu vou lá e afundo no pecado de novo. Eu não vou estar humilhando Jesus de novo. É que se dependesse de mim, eu faria Jesus passar aquilo tudo de novo. É o que está querendo dizer essa palavra, entendeu? E lá no 2 Pedro 2, lá no 2 Pedro 2, versículo 20, gente. 2 Pedro 2, versículo 20. Glória a Deus. Gente, presta bem atenção. Aqui nessa igreja, não é a melhor igreja do mundo. Pastor Ceciara achando a igreja, a pastora mais santa do mundo, também não. Mas, gente, eu tenho uma responsabilidade muito grande de pregar a verdade para o povo. E hoje em dia não é todo mundo que quer a verdade, não. O pessoal quer TikTok, quer. Entendeu? Só quer assim, ei, para aí. Deus vai entregar a bênção para você, irmão. Se você se consertar e andar com Deus, obedecer. Essa parte eles pulam. Tem que haver arrependimento, tem que haver conversão, tem que haver mudança. Aí eu me fico uma coisa, jogo praga nos outros, me prostituo, daqui a pouco, para aí, você, Deus vai te abençoar. Mas como? Eu estou dando erro. Diabo solto na minha vida, como é que você pensa que eu estou me enganando, né? Pelo amor de Deus, eu prefiro que me fale a verdade. Você está no erro, se conserta aí para Deus te abençoar. Aí ele está falando aqui, 2 Pedro, porque você se aproxima da palavra, procura obedecer, pode ficar tranquilo. É claro que a bênção vai vir sobre você, está escrito. Entendeu? Mas você precisa lutar. Amém? Manter seu coração limpo, tirar o ódio, a mágoa, qualquer coisa que a pessoa se irrita. Hoje eu preguei sobre isso de manhã. Aí ele está falando assim, portanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, né? Você escapou, você foi liberto, Jesus veio para a presença de Deus, você escapou da corrupção do mundo. Pelo conhecimento de quem, gente? Do Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Você escapou da corrupção do mundo conhecendo a verdade. Foi outra vez envolvido nelas e vencido. Quer dizer, você depois de ter sido liberto, você foi envolvido no pecado de novo, foi vencido. O pecado te venceu de novo. Você voltou tudo atrás, está voltando a fazer o que você fazia lá atrás. Você está sendo vencido de novo, você se envolveu de novo naquele pecado. Você está entendendo direitinho o que significa? Você venceu você de novo o pecado. Você voltou, aqui te envolveu tudo de novo. Você está voltando a fazer o que você fazia lá atrás. Aí ele está falando, foram envolvidos nela, vencido, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Isso está lá em Mateus, lembra, gente? Enquanto o espírito imundo tem saído do homem, torna esse último estado pior do que o primeiro. Aí ele disse assim, porque melhor fora que não conhecesse o caminho da justiça, do que conhecendo, desviar-se dele. Gente, é o que mais o pessoal está fazendo, infelizmente. O que tem de crente desviado, que não vai na igreja, não toma Santa Ceia, não procura Deus. Não, mas eu por enquanto estou, que lembra o pastor fala, itinerante, né? Não vai na igreja nenhuma. Quando vai, fica indo igreja em igreja, não tem paradeiro, não tem pastor certo, não toma Santa Ceia. E outros que estão na igreja, mas estão desviados, porque eles estão na igreja e desviaram do caminho. Porque qual é o caminho? O caminho é a verdade, a palavra. Então eu tenho que estar na igreja, mas tenho que estar na palavra. Não adianta eu estar aqui agora, por exemplo, pregando, chegar em casa eu faço tudo errado. Eu vou lá para a rua, esqueço que Deus falou, entendeu? Não, eu tenho que estar na palavra, no conselho de Deus. Aí ele está falando assim, desviando-se de quê, gente? Do santo mandamento que lhe fora dado. Qual é esse mandamento, gente? É o que é pregado, que você aprende na igreja. Que Deus está usando lá o pastor para te ensinar, foge, negócio de mentira, não, os roubadores não herdarão o reino do céu, tudo que Deus está te ensinando. Aí ele está falando, deste modo lhe sobreveio o que por um verdadeiro provérbio que diz, que tem mesmo provérbio que diz, que o cão voltou ao seu próprio vômito. Vamos dar uma paradinha aqui? Bom, você precisa entender isso aqui, tá? Quem já criou cachorro? Ou cria cachorro? Você já viu que às vezes cachorro vai lá e come um matinho? Sabe para que ele come o mato? Sabe para quê? Eu pensava que mato era um tipo de remédio para o cachorro, mas não é. Não, é comida para melhorar, né? Mas não é. É porque quando eles estão com vontade de vomitar, melhor dizendo, desculpa aí o pessoal, não tem quando a pessoa está com vontade de vomitar que enfia o dedinho lá na garganta para provocar o vômito? Eles não sabem fazer isso. Então, quando eles estão com vontade de vomitar, eles comem aqueles capim, que aquilo garra aqui, entendeu? Aí provoca vômito mesmo. Tu vê que quando sai com um monte de capim, já viu? É o meio deles provocar o vômito para mandar o que está fazendo mal para eles para fora. Coisa da natureza, né? Aí você já reparou que ele vai lá e faz aquela porcariazinha dele lá, e ele anda para lá, anda para cá, ele fica quase o dia todo, bebe água, porque ele está se sentindo bem. Mas assim que ele melhora, ele vai lá naquele vômitozinho, querer comer aquilo de novo. Poxa, que porcaria! Vai! Você está entendendo? A maioria deles vai lá. Se você não tampar, botar uma areia, daqui a pouco vai comendo aquilo de novo, aquela porcaria de novo. E o que a Bíblia quer dizer com isso? Que você foi liberto da imundícia do pecado. E se você volta no pecado, você está fazendo igual o cachorro, está voltando à imundícia. E Jesus já te libertou. Sim ou não? Aí ele está falando, deste modo, e sobreveio o verdadeiro provérbio que diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadeiro de lama. Pastor, o que é isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Você pega uma porca aí, cheia de lama, né? Porque elas rolam na lama. Aí
esfregão na porta, a porta fica rosinha de novo. Não é isso, Zuzu? Não tem porquinho que é rosinha. O porquinho fica rosinha de novo, você deixa ele lá limpinho. Aí você vai resolver alguma coisa, quando você volta, a porca lá tomando banho na lama de novo. Hã? Porque você foi lavado e remido pela palavra de Deus, você está indo se sujar de novo do pecado. Hã? Ou você nunca viu na Bíblia, está lá no livro de João, nós fomos lavados, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você foi lavado pela palavra, você foi remido pelo sangue, lavado pela palavra, é limpo de pecado, remido, é perdoado. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas aí a pessoa vai lá, sabe o que ela faz? Depois que está limpinha, Jesus já libertou, ela vai lá e se ombrega todo o pecado de novo. Cai dentro do pecado de novo. Hã? Quer dizer, ela se ombregou tudo de novo, gente. Então a gente não pode fazer desse jeito. A gente tem que ficar firme no que Jesus ensinou a gente. Glória a Deus. Vamos dar uma idazinha aqui rapidinho. Já falando por Deus. É para pegar uma canetazinha. Senta no sofá, no chão, no piso, na cama. E medita nisso aí que Deus está falando. Glória a Deus. Abre a Bíblia lá e Colossenses, né? Colossenses 3. Então nunca volte atrás, que Jesus já te libertou, irmão. Libertou, acabou. Vou ficar firme agora com Deus. Não é só você vir na igreja, Jesus te libertar e pronto, não. Você tem que vir para a igreja, Jesus te libertou, você tem que permanecer com Cristo. Não? Permanecer buscando a santidade. O diabo te faz as ofertas. E você não, eu não quero, eu estou fora, está amarrado. E aquilo que você vê que é uma tentação, pastor, está igual o Davi. O Davi, ele passava uma situação que era o seguinte, ele disse que Deus tirou ele de um lago horrível de lodo. Sabe o que é isso? Era uma tentação, toda hora ele escorregava no mesmo lugar, toda hora ele escorregava, toda hora você cai na mesma tentação, você, meu Deus do céu, não é possível. Sabe o que você tem que fazer? Ora a Deus, irmão. Faz um jejum, você tem que clamar no nome do Senhor. Senhor, tira isso de mim, eu não quero ser desse jeito. Eu oro muito por mim mesmo, gente, muito. Senhor, eu não quero pensar isso, eu não quero falar isso, eu não quero fazer isso. Tira isso de mim, sozinho eu não consigo. Não custa nada, você pode orar qualquer horário, mas não custa nada se você acordar de madrugada para ir no banheiro. A Bíblia diz o seguinte, que me buscam de madrugada me encontram. 10 minutinhos, 20 minutinhos você orar de madrugada por você, pela sua família, você vai ter resultado. Senhor, muda o meu jeito, minha mania, me ajuda a te obedecer, põe em mim um temor para que eu te obedeça. A gente tem que fazer essas orações, gente. Então, lá no livro de Colossenses 2, né? 2 ou 3? 3. Lá no versículo 18. Amém? Olha o que está escrito aí, ó. Isso aqui está escrito a mesma coisa que está escrito em Efésios, praticamente. Desculpe, né? Vós, mulheres, deveres domésticos, né? Vós, mulheres, estai sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor, não é isso? A mulher, ela não está na posição de dominar a casa, não é assim. A mulher sabe e edifica a sua casa. Eu estava explicando que depois que eu e meu marido viemos para a igreja, a gente já estava na igreja um tempo, meu marido não tinha costume de mentir, ele não tinha esse costume. Só que ele foi trabalhar numa empresa que, gente, pensa numa pessoa mentirosa no dono da empresa que ele trabalhava. Ele nem era o dono, só tinha parte de sociedade com esse rapaz, mas ele mentia muito. E ele está querendo levar o Samuel para o mau caminho da mentira também. Samuel, a gente faz tanto, a gente diz que vai ter que comprar peça, não precisa comprar peça, coisa séria. E aí, o que acontece? Até aí, Samuel não era muito de mentir. Eu comecei a perceber em casa que a gente, na igreja,
a Santa Ceia. Mas não era para mim que ele fazia isso, não. Mas de vez em quando eu pegava o Samuel, depois que ele entrou nessa empresa, de vez em quando eu pegava ele e falava mentira. Não era coisa grande, mas era mentira. Eu percebi uma coisa, ele estava pegando o hábito de mentir naquele homem. Eu falei, meu Deus, ele não era assim. Ele estava começando a pegar o costume de mentir. De vez em quando eu via ele mentindo. O que eu fiz? Estão entendendo direitinho? Que aí chegar lá fora, você vai querer fazer do seu jeito, seu marido nunca se converte. Eu nunca cheguei perto dele e poxa, mas isso aí que você está fazendo é do diabo. Que Satanás é o pai da mentira. E que não sei o quê. Porque o pastor ensinou lá na igreja. Nada disso. Eu continuei tratando ele bem, cuidando dele, brincava com ele, a gente via filme, ria. Porque você não tem que odiar a pessoa porque ele está em pecado, gente. Você tem que amar a pessoa ainda no pecado. Você não precisa libertar a pessoa. Entendeu? Minha luta não era contra ele. Quem estava fazendo ele mentia, era diferente. Eu tratava ele bem, ria, brincava, né? Tinha lá nossos momentos de casal lá. Aí quando ele ia dormir, que a gente ia dormir, 3 horas da manhã eu levantava. Deixava a Elisinha com ele na cama e partia para a oração. E eu falava com Deus, a tua palavra diz que eu e meu marido, nós somos uma só pessoa na sua mão. Não pode eu estar em santidade e ele estar em pecado. O Senhor coloca a mulher que santifica o marido. Da mesma maneira que o Senhor abriu os meus olhos, abre os olhos dele, não deixa Satanás continuar enganando ele, porque ele é meu marido. Abre o entendimento dele, desperta ele para a tua palavra, ajuda ele a entender que isso é pecado. Eu não posso falar nada com ele, porque o Senhor falou que não me autoriza a ensinar o meu marido. Mas eu posso falar com o Senhor, que o seu Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Faz ele tomar nojo dessa mentira, Senhor. E aí, depois que eu orava, não orava só por ele, né? Orava pelos filhos, por todo mundo. Depois eu voltava para a cama, voltava a dormir. Quando eu acordava de manhã, eu pegava meu vidrinho de óleo ungido. Senhor, agora eu estou te apresentando, te oferecendo 3 horas de jejum como agradecimento por tudo que eu conversei com o Senhor de madrugada. Não precisava discutir, debater, nada disso. E aí, ó, ficava quietinho em jejum. Irmão, meu marido tomou nojo de mentira. Não precisou debater, discutir, falar, nada disso. Você não está lutando contra pessoas, você está lutando contra demônios. Você não quer, você quer falar, quer discutir, você quer ensinar a pessoa. Não adianta você tentar ensinar uma pessoa que está possuída por demônios, gente. O diabo cegou ela, tomou a linha de raciocínio, ela não vai te entender. Toda vez que você abrir a boca para falar, ela vai querer debater com você, ela vai se achar certa. Porque o diabo já enfiou na cabeça dela que ela está certa. Então não adianta você tentar abrir o olho da pessoa desse jeito. Não é assim. É orando, jejuando, agarrando aquele mal, mandando aquele embora. Meu marido foi liberto da mentira. Não precisou escabelar, gritar com ele, não precisou falar nada. Jesus fez um milagre. E pronto, acabou. E tudo que eu via de errado, eu fazia isso. Eu olhava, ele é sábio assim. Quando você olha, escuta direito. Não é mulher, não, homem também. Eu também tenho homem toda hora que fica repreendendo a mulher. De vez em quando orar. Tem uma coisinha que não está agradando a esposa, vai orar, gente. Você fica toda hora enchendo a paciência da pessoa. Daqui a pouco a pessoa perde a paciência. Tá bom, só você que é santo, eu vou pro inferno mesmo. Isso acontece, eu sou médio pra ter. Só você que é santo, eu vou pro inferno mesmo. Sou um pecador, sou pecadora dessa casa. Entendeu? Se eu vou tirar a paciência da pessoa, você fica, vai orar. Você não tem um quarto, um cantinho que você possa ir lá e falar com Deus. Deus, eu estou falando sobre a minha esposa. Tira esse jeito dela, essa mania dela. Tudo tem que ser do jeito dela. E, pá, não é assim, mas eu não vou falar porque o Senhor falou que a minha luta não é carne e sangue. Eu estou apresentando o Senhor. Tira, vai lá tomar nojo disso. Torna uma pessoa carinhoso. Seu marido também, você tem que fazer isso. Porque se Deus não libertar aquela pessoa, você não vai conseguir libertar.
Se o Espírito Santo de Deus não convencer seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, você não vai convencer. Então aprenda a lutar no mundo espiritual, gente. Vê aquele quarto de guerra lá, como é que é. Isso é um quarto de guerra, né, cara? Um quarto de oração. Vai pro joelho. Pastor, eu não consigo ficar ajoelhado. Ora sentada em pé, virado para a parede. Jonas orou até tanto peixe. Mas vai orar. É assim que você liberta a pessoa. E trata a pessoa bem. Você nunca vai conseguir libertar um monte da pessoa. Essa pessoa fica me irritando. Se meu marido fica me irritando pelo ali, não é ele, não é ela. Esquece isso. Você quer libertar uma pessoa? Ame a pessoa ainda no pecado, como Cristo amou. Perdoa a pessoa. Você tem que olhar para a pessoa, seja marido, mulher, filho, ter misericórdia, compaixão. Poxa, tadinho, o diabo está enganando essa pessoa, está amarrado no dia, mas vai, porque eu vou orar, esse espírito vai sair. Pai, não deixe enganar o meu parente, abre o olho dele, abre o olho dela, entendeu? A pessoa vai por onde? Essa praga, Deus te perdoa, não aguento, pai, irmão. O diabo não vai sair desse jeito, ele já entrou em você também. Você está irado, está irritado, está com raiva, entrou em você também. Está nos dois agora, ó. Está fazendo a festa dentro de casa. Tem ninguém que entenda, ninguém com olho aberto, ninguém que expulsa ele, ele vai fazer a festa. Está entendendo direitinho? Eu, quando queria a libertação do meu marido, o diabo usava ele contra mim para me tratar mal. E o meu pastor falou para mim, Fabiana, você tem que ser a mulher mais carinhosa do mundo. O pastor, mas ele está fazendo isso, então, Fabiana, não é ele. Esquece, não é Samuel que está usando ele. Escuta o que eu estou te falando. Com ele, a gente está orando, a gente está jejuando e o diabo vai sair dele. Agora, com ele, você tem que ser a mulher mais carinhosa, mais alegre do mundo dentro de casa. Dá atenção a ele, brinca com ele, ri com ele, porque não é ele, entendeu? Senão aquele demônio sai e ele fica, ué, por que essa mulher só me faz isso? Eu venho com raiva de Deus, vai ficar sem entender nada. Porque a pessoa, quando está sendo usada pelo diabo, ela não sabe que está sendo usada pelo diabo. O diabo está enganando ela. Ela fica sem entender nada. O que eu fiz? Eu não fiz nada. Você não está entendendo? A coisa é séria. Tinha hora que o diabo usava lá meu marido para falar um negócio pesado para mim. Eu ia lá, eu repreendia. E no comecinho eu ficava meio, quando eu não tinha entendimento, eu ficava meio troncudazinha, né? Aí ele olhava para mim, o que foi que você está com essa cara? Do nada você ficou com essa cara. Eu falei, poxa, mas você não lembra o que você falou? Eu? Eu não falei nada disso. E falou que o diabo, ele não deixa a pessoa saber que ele foi, o diabo usa a pessoa fala, faz, acontece, daqui a pouco o demônio sai, a pessoa nem lembra o que ela falou. É assim que acontece. Eu ficava assim olhando para ele e você não falou. Mas ele falava, eu via a inocência nos olhos dele. Assim, não falei não. Ele tinha falado. Aí que eu entendi, eu falei, demônio meu, sabia? Ele está jurando de pé junto que não falou, mas ele falou. Aí eu não sabia que era o diabo, nem te batia, não. Tá bom, tá, deixa quieto, não, falou. Entendeu? Então, se você não tiver sabedoria, você não vai libertar seu parente. Você não vai libertar. Você quer libertar a pessoa com ódio dela? Não pode ser assim. Você tem que estar chateado com o diabo. E decidida a tirar aquela pessoa da mão dele. Tem que ser desse jeito. Entendeu? Tem que amar a pessoa, senão é meio complicado. Aí ele está dizendo aqui, ó, preste atenção nesse versículo aqui. No 19, vós, marido, amai as vossas esposas, não é isso? E não vos irriteis contra elas. Não é isso que Deus está falando? Não é para você ser uma pessoa irritada, você tem que ser uma pessoa amorosa, amoroso, entendeu? É isso, senão você acaba aborrecendo Deus, porque você está indo para o lado do pecado. E o diabo, sabendo disso, sabe o que ele faz? Ele fica provocando o marido a se irritar com a esposa. Entendeu? Tudo que a mulher faz é irrita o marido. Por quê? Porque o diabo não está conseguindo fazer, ó. O
O diabo não consegue fazer o homem fumar, não consegue fazer ele cheirar, não consegue fazer ele se prostituir, ele vai tentar fazer ele errar em outras coisas da Bíblia. Entendeu? Não consegue jogar ele nesses erros, então vou jogar ele em outra mulher. Que aí ele vai se irritar contra ela, e o que aconteceu? É uma desobediência. Porque se Deus está falando que não é para se irritar, se eu me irritei, eu estou fazendo o quê? O contrário da palavra. Então o diabo sabe como pegar as pessoas dentro da palavra, gente. Porque ele não tem a revelação da palavra, mas ele conhece a Bíblia do Gênesis e Apocalipse. Quando ele queria destruir o Daniel, o que ele fez? Procurou em Daniel uma culpa ou vício. Não achou. Ah, não, vamos procurar um jeito de derrubar, de acabar com Daniel dentro da palavra. Vamos procurar alguma coisa na lei do Deus dele para a gente fazer ele pecar. E eu li outro dia lá, né, que Deus deu um mandamento que é para orar por todos. Aí ele falou, vamos fazer um marido para ele parar de orar, que ele vai estar em pecado. E o diabo é assim, se ele não consegue jogar você no pecado no mundo, ele vai tentar pegar a própria Bíblia para você fazer você pecar dentro de casa. Entendeu? O menino trata mal a mulher, eu pronto, pequei. E a mulher, presta bem atenção. Olha o que ele está falando aqui. Ó. Aqui ele está falando, ó, marido, não vos irritem. Porque, gente, presta bem atenção. Hoje não, mas tem dias aqui que eu prego aqui quase 2 horas, gente. Já viu na gravação? E hoje eu estava orando a Deus lá na rede, eu estava falando com Deus, Deus, eu estou fazendo a minha parte, eu estou ensinando o que o Senhor mandou. Mas você dá força aí ao povo para eles obedecerem, porque Deus já fez a parte dele. Você vem para a igreja, Deus está te ensinando como você vencer. Mas a parte dele ele já fez. Agora é a parte de você. O meu instrutor lá da autoescola, ele me ensinou muito bem. Não tem que reclamar dele. Eu fui reprovada lá, eu fiz a prova, mas eu não tenho que reclamar dele, porque aquilo foi um esquecimento meu mesmo. E quando eu fui fazer os treinos, ele falou assim, você está ótimo nos treinos. Aí ele olhou para mim e falou assim, Fabiana, agora só depende de você, tá? Porque a parte dele ele fez, me instruiu muito bem. Você está fazendo muito bem a baliza, saindo, agora é com você. Aí eu errei lá na hora de ver a seta, ver o negócio lá, mas aquilo ali foi, ele ainda falou. Eu teve uma hora que eu esqueci, ele, meu Deus, vai, faz isso lá. Não faz isso não, não esquece de olhar não. Eu esqueci. Ele está falando, olha para fora, olha para fora. Esqueci. Então, Deus, ele faz a parte dele. Você tem que fazer a sua. Ele está te ensinando você a viver bem. Se você ouvir esse conselho, você vai ser feliz no seu casamento, na sua prosperidade, então você vai dar certo. Mas se eu faço errado, aí dá errado. Eu não posso culpar Deus. Tem coisas, às vezes, que dá errado na minha vida que eu reconheço. Falo, Senhor, deu errado por causa de mim, eu pequei. Ué, eu falo o quê? Não, Senhor, quem está errado é o Senhor. É que essa igreja também que o Senhor não botou, não é isso, né? A igreja está ensinando o que está escrito na Bíblia? Tá, então o problema não é a igreja. O problema é que eu tenho que ver se eu estou obedecendo. Sim ou não? Ele falou lá o seguinte, vós marido, não vos irritei contra você. Se eu me irrito, eu desobedeci. Você lembra o que Deus falou para Adão para ela? Toda a fruta que tiver aqui no jardim, você pode comer, menos aquela ali. Aquela ali você não pode, deixa eu comer. Desobedecer. Então, se Deus está falando você não se irritar, se você se irritar, você se pegou. Você tem que entender isso. Mas o que eu faço? Você tem que se consertar com Deus e pedir força. Eu tiro isso de mim. Eu quero ser a pessoa mais carinhosa com minha esposa. Você está entendendo? Aí a mulher, olha o que ele está falando aqui. Vamos lá, 1 Timóteo, gente? Ou não? A 1 Timóteo 2, tá? Por aí já? 1 Timóteo 2, a gente está indo para lá e para cá, mas isso é porque tem que ter palavra. Glória a Deus. E a gente não pode ficar fugindo da palavra. Hoje em dia o povo vai estar fugindo de Jesus, irmão. Eis que Deus mandou te falar um montão de revelação, um montão de... Bem que
escrito, né, que nos últimos dias o povo ia voltar para fábulas. O pessoal não quer saber de palavra, o pessoal quer saber de revelação. Irmão, não é isso que liberta. Jesus foi bem claro: conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. Lá no 1 Timóteo 2, acharam aí, gente? Olha o que está escrito lá no versículo 9. 2, no versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Acharam? Hã? O que está escrito aí? Não permito, Deus falando, né? Não permito, porém, que a mulher ensine ou use autoridade sobre o seu marido. É isso que está escrito aí? Ele está falando: eu não permito nem que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o seu marido. É o que mais a mulher quer fazer. A mulher quer ensinar, quer mandar no marido. Você não está entendendo? Eu sou a Amélia, por acaso. A pastora está falando isso, que ela não está no meu lugar. Irmão, quando meu marido estava vivo, eu tinha que obedecer isso aqui, gente. Sabe o que o meu marido falou? Sabe o que o meu pastor falou para mim? Quando eu comecei a pregar, ele falou assim: Fabiana, porque olha só como é que era aqui. A Ana e o Ronaldo estavam aí nessa época, mas as outras não creio que estavam. O meu marido era um obreiro e eu era a pastora dele. Eu era a pastora do meu marido, eu que pregava para ele, mas só que aqui na igreja. E o meu pastor chegou para ele e falou assim: Fabiana, aprenda uma coisa, você é a pastora do Samuel na igreja. Em casa, as coisas são diferentes. Em casa, você é submissa, você é esposa. Então, em casa, você não tem que ensinar nada a ele, nem querer mandar nele, não é assim, entendeu? Em casa, você só ora por ele, trata ele bem, você é a pastora na igreja, não em casa. E eu ensinava, pregava aqui na igreja, mas em casa não. Em casa, o cabeça era ele, não eu. Em casa era diferente. Se ele falasse um negócio com a Yasmin, eu acho que a Yasmin ainda lembra disso, que ela tinha 7 anos. Quantas vezes que ela pedia um negócio, já pediu um negócio pro o pai dela não deixou, e ela veio falar comigo, não sei se ela lembra dentro do que eu falava para você. Eu falo: bem, a mamãe não pode passar por cima da autoridade do seu pai. Se ele disse não, é não. A gente pode fazer o seguinte: vamos orar para ele mudar de ideia. A gente não pode desfazer o que ele falou. Porque o papai é a cabeça. Eu falava isso para ela. Então eu obedecia a palavra de Deus. Sabe por quê? Aí eu viro para ela: teu pai não sabe o que está falando, não. Pode ir lá e falar, quem manda sou eu. Amanhã, depois que ela casasse, ela ia querer fazer isso com o marido dela, para ele fazer uma pecado. Pelo menos minhas filhas, elas sabem disso. O dia que elas casaram, elas já foram, só elas não quiser fazer, mas elas já foram ensinadas que elas têm que ser submissas. Você está entendendo? Então lá em casa, o cabeça lá era ele. O cabeça era ele, a autoridade lá em casa era ele. Aqui na igreja eu era pastor, mas ele era o cabeça. Se esse negócio eu querer mandar nele, ficar ensinando ele, olha que eu sou uma pastora, hein? Eu podia ficar em cima da mesa, porque está escrito. Na hora de dormir, porque está escrito. Porque pastora só fala a palavra. Mas não, me segurava. Não. Vamos conversar sobre como é que foi seu dia hoje, tal. E eu vi ele fazer um negocinho errado, eu ia orar. Porque a gente que é pastor tem que ter cuidado com isso, entendeu? Porque a gente só conhece a palavra. É igual uma professora de português. Uma professora de português, ou até um instrutor de trânsito, né? Quando eu ia passando lá com o meu instrutor, ele só ia no meio da rua falando comigo: aquele ali tá errado. Ele parou na contramão. Aí ela na frente: aquele ali tá errado. Essa pista aqui não era para ele, porque ele entende do negócio, então para ele vai ter um montão de gente errada. Ele vai sair corrigindo, todo mundo tá errado, entendeu? E uma professora lá de português, você vai escrever para ela aí. Se deixar, ela vai corrigir tudo. Não, isso aqui não é. Isso aqui você está entendendo? Porque ela entende do negócio. Então não é que a gente é mais sábio do que os
outros, mas como a gente é um pastor e uma pastora, o nosso zona é meio pertinho. Então tinha coisinha que ele fazia, que ele falava, que eu vi que ele saiu um pouquinho da palavra, mas eu não podia corrigir. Você está entendendo? Não podia corrigir. Porque ele era o cabeça, então eu só orava por ele. Glória a Deus, e também pastor e a pastor tem que ter cuidado, porque o pastor e a pastor tem um nívelzinho espiritual. Então ela tem que ter paciência com os mais fracos. Não é porque, por exemplo, eu era uma pastora que eu queria que o meu marido tivesse a mesma fé que eu. Não, eu tinha que entender, cada um tem uma fé diferente. Entendeu? Não é que eu era melhor do que ele, mas tinha uma unção um pouquinho diferente de mim. Então eu tinha que ter paciência com ele que estava aprendendo. Tem isso também, que às vezes a pessoa quer que a outra que seja igual a ela. Não é assim, fé é um nível. Vai orando que a pessoa vai chegando pertinho de você na fé. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós temos que ter paciência com o mais fraco, aquele que não conhece a verdade. Você vai orando para a pessoa conhecer. Não adianta que ele abrir o olho da pessoa à força. Não é assim. Porque nós passamos muita luta. Eu passei muita luta. Quando meu marido estava lá 2 anos fora de casa, Deus estava trabalhando em mim. Então eu passei por uma fornalha para me ser uma pastora. O ouro é provado no fogo. Ele não, ele ainda estava lá naquela fase de libertação. Então, quer dizer, eu já tinha passado um processo diferente do dele. Eu não ia querer que ele viesse, chegasse na igreja igualzinho eu. Não, então eu tenho que ir esperando a pessoa se convertendo, entendeu? Tem que ter paciência. Então, ele está falando aqui, vamos repetir isso aqui? Eu não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja em silêncio. Quando eu falo em silêncio, é que você não vai conversar com seu marido, não é isso não. Você vai rir, vai brincar, estou falando ensinar a palavra. Você vai ficar ensinando a palavra, não ensina na hora. Ora e deixa que Deus ensina. Ele não é o que está escrito lá em 1 Pedro, que é pelo procedimento da sua mulher e sejam 2 sem palavras, não foi? Aí ele está dizendo, por que isso? Porque primeiro foi formado Adão e depois a Eva. E o Adão não foi enganado, mas a mulher. Sendo enganado, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. E esta é uma palavra fiel, não é isso? Se alguém deseja episcopar, excelente obra deseja. Mas esse aqui está falando quem vai pregar, como é que tem que ser a vida da pessoa que prega, entendeu? A pessoa tem que ter uma vida assim, certinha, né? Na presença de Deus. Pode ser uma vida boa. Vocês estão entendendo? Olha o conselho do marido e o conselho da mulher. O conselho dos filhos, obedecer nossos pais no Senhor. Hoje de manhã estava o ministério lá que estava aqui ensaiando, né? Deu uma paradinha aqui, deu um conselhinho a ele sobre isso. Falei para eles, gente, vocês querem ser felizes? Querem que tudo dê certo? Para começar dentro de casa por obediência ao pai e à mãe. Senão dá tudo errado. Glória a Deus. Amém? Outra coisa que a gente deve fazer, pastoras, nossa luta não é cárcere, não é para a gente falar. O que a gente tem que fazer? Vamos lá para a gente encerrar. Atos, para a gente encerrar aqui agora. Atos dos Apóstolos. Olha o que você tem que fazer. Presta bem atenção. Para libertar a pessoa, acabar o problema, ter paz. Atos 12, gente. Atos 12. Oi, mãe, Deus abençoe, a paz do Senhor. Também te amo, tá? Boa noite. Acharei, gente, a Atos 12. Hoje eu esqueci de botar lá no grupo, mas graças a Deus ofertar mais uma arca massa, né? Eu não comprei, não está lá o dinheiro guardado, mas dentro uma oferta aí para comprar outra arca massa em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos lá, gente. Acharam aí Atos 12, versículo 1. Pedro é aprisionado por Herodes, não é isso? E por
Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para maltratar. Vamos dar uma parada, gente? Vamos para a gente vai entendendo, tá? O rei Herodes pegou os discípulos lá para maltratar eles. Isso aqui, gente, simboliza, sabe o quê? Como o diabo, parente seu, cai na mão do diabo. Quando o demônio prende uma pessoa, um parente seu, com certeza você pode ter certeza que é para maltratar, para fazer carinho, não é? O diabo só vem para roubar, matar e destruir. Então, se parente seu cair na mão de Satanás, pode ter certeza que é para maltratar. Aí ele está falando, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para nos maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Está vendo que eu vou matar? E vendo que isso agradava os judeus, continuou também mandando prender a Pedro. E eram os dias dos ázimos, né? Dos povos ázimos. E pegaram Pedro, que era o líder da igreja, né? Seguraram a Pedro. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado, para que os guardasse, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Vamos dar uma paradinha aqui? Eles entregaram Pedro a 4 quartetos de soldado. Gente, era muito soldado. Ele estava preso dentro de uma prisão, com as portas trancadas, presos com correntes, e ainda um soldado tomando conta dele. Não tinha como Pedro escapar daquilo ali. Quando o demônio prende alguém da sua família, a pessoa fica assim, ó. O diabo segura a pessoa, não deixa a pessoa raciocinar, não deixa a pessoa andar, não deixa a pessoa viver. O negócio do diabo é matar aquela pessoa. Você não entende isso. Porque às vezes você fica com raiva da pessoa, a pessoa está correndo risco na mão do diabo. Se você ficar com raiva da pessoa, você está ajudando o diabo a matar ela. Até uma hora do nada, meu Deus, morreu. Você não soube lutar, você tem que vigiar, entendeu? Tem que entender que nossa luta não é carne. Então o que aconteceu? Ele estava preso, 4 quartetos de soldado. E o que fizeram? Como é que ia libertar o Pedro dali? Pastor, sei lá, a gente buscava lá o outro rei lá para arrombar lá e tirar Pedro, depois jogava uma bomba lá dentro. Então a gente fazer um protesto. Não, porque a nossa luta não é carne nem sangue. A igreja agiu com sabedoria no mundo espiritual, não é que você agiu no mundo físico. Não, vou lá falar com o Zezinho, que o Zezinho tem conhecimento, vai tirar Pedro lá de dentro, não é nada disso. Olha o que a igreja fez, ó. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado para os guardar, estava guardando, né? Querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, é isso? E o que a igreja fazia? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmão, a igreja não parava de orar. A igreja somos nós, fazia contínua oração. Não paravam de orar pela libertação de Pedro. Eles não foram lá tentar negociar com Herodes. Gente, junta aí, vamos fazer uma vaquinha. Vamos levar um dinheiro lá para ver se ela solta, pagar uma fiança lá para soltar o Pedro. Nada disso. Eles foram para a oração, porque nossa luta não é carne, sangue. E eles faziam o quê? Contínua. Eles não paravam de orar por Pedro. Você não é que você vai ficar com raiva, com ódio, irado para você. Você não pode parar de orar, você tem que orar sério. Entender, não, vou tirar esse parente da mão de Satanás, esse demônio vai sair do meu parente. É isso que você tem que fazer. Não é você ainda empurrar a pessoa para a mão do diabo, que morra logo de uma vez, está perturbando. Não faz isso não, né? Você está entregando para a pessoa do demônio. Da pessoa, se eles ficassem assim, também Pedro é muito marrentinho. Deixa eu correr para lá dele. Quer mandar na vida dos outros, sobre a orelha
aquele soldado, se ele está lá, alguma coisa ele deve ter feito de errado. Eles não fizeram isso, gente. Eles oravam por Pedro. É o que você e eu temos que fazer por aquela pessoa que está presa na mão do diabo, que não está enxergando nem pau assim pelo nariz. Orar, mas orar sério, jejuar, expulsar o demônio, até aquele espírito sair. Então ele está falando aqui, ó. E outra coisa, gente, preste bem atenção nessa passagem, uma coisa aqui, preste atenção nisso. Eles não foram lá discutir, nem debater, nem falar nada com o Herodes, só oraram. Porque às vezes você quer libertar a pessoa, você ora, mas você quer discutir, debater com a pessoa, você estragou a sua oração. Você caiu no laço de Satanás, você devia ficar na sua. Mas o diabo usa a pessoa para falar coisa que, claro, ele vai tentar te atacar com palavra. Fica na sua, sai de perto. Diz que não ouviu, bota o louvor. A palavra de Deus diz o seguinte: os humilhados serão exaltados, não os exaltados serão exaltados. Então, a pessoa está falando negócio lá para te humilhar, não esquenta a cabeça não, aquele é demônio. Tá, filho? Não, deixa quieto. Sai de pé, quando não quer, tô em briga. Sem a lenha, fogo se apaga. Mas você fica dando ideia do diabo aí. Eles não foram lá falar nada com o Herodes. Ô, seu Herodes, quebra o cara aí, solta aí o pedrinho aí, que ele é nosso líder, nada disso. Mas eles faziam contínua oração a Deus, eles não paravam de orar. O negócio deles era no mundo espiritual, o negócio deles era na oração, o negócio deles era com Deus. Não era com carne e sangue, não é isso que a palavra de Deus diz, que a nossa luta não é carne e sangue. O negócio deles não era com carne, o negócio deles era com Deus. Aí ele disse, mas eles faziam contínua oração por ele a Deus. Tem pessoa que ora um pouquinho, não acontece, a pessoa desiste. Não, eles faziam contínua oração. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo, não é isso? Entre dois soldados ligados com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caiu das mãos cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e abra os sandálios. E ele assim o fez. E ele disse: balança a costa com a capa e segue. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidavam que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá à porta da cidade, como se lhe abriu por si mesmo, tendo saído e percorria a rua. E logo o anjo se apartou dele. Vamos dar uma paradinha. A igreja fazia contínua oração a Pedro, a Deus por Pedro. Quem libertou Pedro foi Deus, não foi nenhum homem. Não foi a mulher de Pedro, os filhos de Pedro. Pastor, mas ele tinha família, porque ele tinha sogra. A Bíblia fala sobre a sogra de Pedro. Não foi um parente que foi lá conversar com Pedro, não foi Deus. Daí você está pensando que você ir lá, você discutir, bater, você vai libertar aquela pessoa. Não, irmão. Através da oração da igreja, Deus mandou um anjo lá e libertou Pedro. Então você não entende que você não vai conseguir libertar a pessoa se você achar que você que faz isso. Não é você, é Deus através das nossas orações. O Espírito Santo vai começar a trabalhar no coração daquela pessoa, vai mudar o coração daquela pessoa. É Deus que liberta. Não foi carne e sangue também que libertou Pedro, foi um anjo. Deus enviou um
longe por causa da oração do povo. Sim ou não? Então tua família não vai ser porque você está falando, vai ser liberta se você obedecer, Deus vai mandar um anjo lá e vai libertar. Então ele está falando aqui, ó. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes tudo o que o povo judeu esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha o sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e faziam o que, gente? Oravam. Aí, é isso que libertou Pedro, a oração. Foi isso aqui que libertou Pedro, a oração. A oração, Deus enviou o anjo lá e resolveu o problema. E o que vai libertar a sua família é a oração, gente. É a oração. Deus vai enviar lá o anjo, Espírito Santo, para mudar o coração de outra pessoa. Mas se você quiser você mesmo resolver o problema, vai ficar difícil. A igreja não foi tentar negociar com Herodes, eles foram os pés de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Você não tem que discutir, bater boca, debater com a pessoa. Você tem que ir para os pés de Jesus. E ele é que vai resolver a situação. Não foi o que ele fez com Josafá? Nessa peleja, não terei mais que pelejar, porque Josafá foi-se buscar o Senhor. Aí ele disse, ó. E bateu pela porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: está fora de si. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava bater. E aí quando abriram, viram e se espantaram. E acenando-lhe com a mão para que se calasse, contou como o Senhor tirara da prisão. E disse: anunciai a Tiago, irmão, e os irmãos. E saiu partindo para outro lugar. Glória a Deus, é até aqui só. Entenderam, gente, como é que é uma pessoa liberta? Não é desse jeito que a pessoa, vou lá falar, vou fazer, vai acontecer, vou discutir, vou debater. Não é desse jeito. Glória a Deus, é orando. Pastor, e se eu quiser continuar fazendo do jeito que eu já estou fazendo, que eu acho que é o certo? Não. É luta. Que até você entender quantas e quantas coisas Deus já usou o pastor para me ensinar, e eu achava, isso aí é quando cadê do pastor? Nada. E quebrei muita cara para entender quem é o certo. E lá na frente eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse ouvido o pastor, eu não teria caído nessa situação. E situação para me sair dali. E para me sair dali, que nem a palavra de Deus, o pastor lá costuma pregar, para você cair é muito fácil. Já não cair rápido, mas para levantar. Para levantar, para ter gente precisa até de ajuda para levantar. Para levantar não é fácil. Então o melhor mesmo é não cair, procurar não cair. Glória a Deus, amém? É assim, é o conselho de Deus para a nossa vida, amém? E a gente já encerrou aqui, né? Mas lá no livro de Isaías está escrito assim, ó: se quiserdes e ouvides, comereis o melhor dessa terra. Você já viu esse versículo lá? Por que Jesus está falando se quiserdes? Porque ninguém é obrigado a obedecer a Deus, não. Ninguém. Ou se eu quiser ouvir lá o pastor e sair dali, o problema é meu. Sou obrigado a obedecer. Mas realmente eu não sou. Ninguém vai me forçar a obedecer. Entendeu? Eu vou fazer do meu jeito, da minha cabeça. Mas depois vai dar ruim. E eu vou falar, meu Deus. Deus está usando o pastor, eu não quis saber e agora deu ruim. Você está entendendo? Não? Então ninguém é obrigado, mas é o melhor. Porque Deus ensina a gente o caminho para a gente vencer. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar, fecha a Pai, nós viemos a Ti em nome
de Jesus. Agradecer a Deus por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu oro, Pai, pela vida de cada casal, que o Senhor venha fortalecer os casais, ajudando eles a se amar, se entender, se compreender. Tira aqueles espíritos que tentam jogar um contra o outro, ser uma cilada, uma armadilha do diabo. Que o casal tem que ter comunhão. Que o Senhor me ajudar a orar pelo outro. E Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me abençoar todas as famílias. Abrir as portas de emprego, libertar aquelas pessoas que estão nos vícios, enfermos. Pai, ajuda cada pessoa. E eu, em nome de Jesus, como ministra do seu altar, estou amarrando e paralisando Satanás. Exijo que saia do casamento, exijo que saia da prosperidade dos filhos, da família. Em nome de Jesus Cristo, solta a vida de cada pessoa. Sai de cada casal, sai de cada filho, sai de cada parente. Pega tudo que é seu e nunca mais vocês voltem em nome de Jesus. Você que joga um com o outro de casa, você que faz a família ficar em guerra, você que faz um ficar de cara porrada com o outro, e você fica no cantinho rindo e aplaudindo. Ei, consegui o que eu queria. Eu estou te amarrando em nome de Jesus. Você faz isso lá no céu. Você jogou uma terça parte dos anjos contra Deus e anjo contra anjo. E você faz isso dentro das casas, dentro da família. Mas eu estou te amarrando agora. Eu estou paralisando as tuas ações, Satanás. Eu exijo que você solte os casais, solte as famílias, vai embora. Em nome de Jesus Cristo. Pegue tudo que é seu e não volta mais em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada pessoa. Declarando todos livres, libertos, curados. Pai, glorifique o seu nome na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus, que eu estou abençoando a tudo e a todos para a tua glória. Cubra o teu manto sagrado, Deus. E leva cada um em paz em nome de Jesus. Pai, tudo é para a tua glória. Glorifique o seu nome na vida de cada pessoa, de cada família, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês que eu esqueci, tá? Dia 29 é o culto de jovens. A gente está no culto de jovens. E, pastor, só os jovens que podem vir? Não. Nós somos o corpo de Cristo. É bom que a igreja tem que estar sempre reunida. Ah, mas eu não sou jovem, mas você tem que estar na igreja para orar. Por exemplo, eu os jovens aqui, não é? Ah, não vou não, vou fazer o quê lá? A gente tem que vir orar pelos jovens. Nós somos a igreja de Cristo está sempre unida. Se você ler lá no Atos dos Apóstolos, a igreja estava sempre unida. Não tinha que levar um evento que eu não vou lá, porque não. Então, o ideal é que todos estaremos aqui com Jesus. E eu queria conversar com o pessoal, que ela está aquela caixinha ali. Você que puder fazer a sua colaboração, o que eles estão precisando? Estão precisando de ajuda na ornamentação no alimento, no bolo. Ou se você não puder ajudar em dinheiro, vê lá com arroz, o que a gente vai gastar aí, como é que faz? Entendeu? E a gente não está fazendo esse culto jovem e orar desde já, começar a orar para que em nome de Jesus tudo dê certo. E para a glória de Deus a gente venha vencer e sair em nome de Jesus. Gente, podem pegar aqui a sua família, vamos em paz em nome de Jesus. Amém? E Deus abençoe, casa. Com saudade de você, meu amor. Tá? Amém, amém. Deus abençoe você também, todo o pessoal aí. Eu estou com saudade de você. Parece aqui, hein? Dia 29 a gente vai ter um culto jovem aqui, 6 horas da noite. Vai ser no sábado. Vê se dá para você poder vir. Se quiser trazer um jovem aí também, tá bom? Minha irmã Cássia. Lembra? Quem lembra dela? O pessoal aqui lembra de você, viu? Só se aparecer. Deus abençoe, tá?
Porque na pátria da minha mãe, casa, todos eram irmãos de Jesus. Graças a Deus.